Dá para ganhar dinheiro com apostas? Sim, é possível ter renda extra ou até mesmo viver de apostas, mas talvez não seja da maneira que você imagina. Diversos apostadores profissionais, tipsters, traders esportivos ou investidores esportivos vivem disso e fizeram fortunas, mas tudo depende de uma coisa. Você estaria disposto a ficar mais de 200 dias sem ganhar nada para depois se tornar um milionário? Então vem comigo que você passa de ano. O conteúdo é relativamente complexo, então não tenha vergonha de precisar rever várias vezes para entender. Então como eu faço para ganhar dinheiro com apostas? A resposta é simples, mas não quer dizer que é fácil. Você vai precisar de, primeiro, obviamente de algum dinheiro para depositar em alguma casa. Segundo, lobo frontal mais desenvolvido que o das empresas que prestam serviços para as casas de aposta. Terceiro e último, estudar coisas que vão fazer você odiar os seres humanos. Tipo, métodos, glossários de apostador, o que é odd, bet, se e League of Legends. Vamos considerar esse simples método de exemplo. Iremos operar em um jogo entre o Coringão e o Mengão, apenas para exemplo, já que eu não entendo nada de futebol. Vamos considerar, com base em nossos estudos, que vimos que ambos os times possuem o primeiro tempo mais explosivo e ativo. Com isso, o segundo tempo deles será um jogo mais calmo e lento, pela consequência do cansaço do primeiro tempo. Então dá para dizer que geralmente 90% dos gols são feitos até os 20 minutos do segundo tempo. Tendo esse estudo como base para o nosso método, podemos fazer da seguinte forma. Iremos esperar esse jogo chegar a um momento que os jogadores estarão exaustos. Nossos estudos indicam por volta de 70 minutos de jogo. Com isso, podemos apostar que não haverão mais gols marcados até o final da partida. Nesse pequeno exemplo, se você apostou R$100, você ganharia 125. Supondo que o jogo estará 1-0, podemos entrar no menos 1.5 gols, a 1,25x, por exemplo, que considera 80% de chance de não sair um gol, onde na verdade são 90%. E com isso você usou 500% do seu cérebro e derrotou a empresa que faz a odd para casa de aposta. O miserável é um gênio! Se você fizer essa análise 100 vezes corretamente, você transforma R$100 em 12.500. O miserável é um miserável. Esse é um método de exemplo que eu nem sei se existe, mas se você procurar na liga feminina da Tailândia, talvez dê certo. Pois lembrando do nosso exemplo, agora sabemos que podemos criar nossos próprios métodos com base em estudo. Em média, a criação de um método demora 1 ano, mas é claro, você pode usar métodos que são comprovados e testados pelo mercado, tipo o da maioria dos grupos de tips que temos por aí. Mas claro que esses serão provavelmente os menos lucrativos e menos constantes, pois como todos utilizam, o mercado tende a se equilibrar mais rápido. Entrada é o ato de apostar. Odds são cotações que indicam a porcentagem de chance de ganho e de perda, calculando o seu ganho. Juice é a taxa de lucro da casa em cima de cada entrada sua. Os valores podem variar de acordo com cada casa de aposta. E LoL, que é o nosso League of Legends. Não! Morre, pelo amor de Deus! Qualquer outro termo que você não entender, pode perguntar nos comentários. League of Legends, jogo 5 contra 5, onde o objetivo é destruir as estruturas do adversário. Aqui é onde é possível fazer muito, mas muito dinheiro. Pois lembrando do nosso exemplo, onde a casa colocou 1.25x, que é 80% de chance de vitória. Meu amigo, em League of Legends, algumas casas já chegaram a colocar 33x, que equivalem a 3,03% de chance. Onde na verdade, dependendo do método, deveria ser 10x, 10% de chance no máximo. Claro que essa partida lendária não é tão comum. Normalmente tem 1 ou 2 vezes por ano, mas o que é comum é termos em média 5x pelo menos umas 3 vezes no mês. Sendo que no FUT essas odds não são tão comuns. Então naquele mesmo exemplo, onde em 100 entradas de R$100 nós fizemos 12.500, com um pouco mais de ousadia e o mesmo valor, em LoL teríamos feito no mínimo 62.500. Na teoria tudo é lindo, né? Agora eu vou contar pra vocês como que eu transformei R$600 em 4.200 em um clique na prática. Lembrando dos requisitos mínimos para apostar. Algum dinheiro, nesse caso eu entrei com 600 pila. Cérebro maior do que da empresa que decide as odds. Não é todo dia que tem um 7x. E por último, um método. O método que eu usei nesse jogo consiste em: primeiro, pior time. Segundo, quanto mais demorar, mais chance eles têm de ganhar devido à dinâmica dos personagens escolhidos. Terceiro, perdendo ou empatado. Qualquer um desses pontos, a casa pode errar a precificação e criar uma odd onde você enfia a banca e vai pro Caribe. Traduzindo pro futebol, é basicamente apostar que o Japão vai amassar a Alemanha e a Coreia vai desmontar Portugal todo dia, múltiplas vezes. Pré-jogo. O Weibo provavelmente começará na vantagem por possuir players melhores e uma comp voltada à criação pelo mapa. Anyone Legends vem com um time zebra, porém a comp deles com 3 itens mais joga quase sozinha. Esperar o tempo de criação da Weibo, tentar comprar a L,
se não estiverem perdendo de lavada no meio pro fim do jogo, próximo ao fechamento de itens importantes. É como se num Mengão versus Coringão, se for pros pênaltis, o Coringão tem mais chances de ganhar, mas tem que chegar nessa parte. Início. A Ellie conseguiu segurar bem o começo do jogo e com isso ela manteve o jogo empatado. Podemos perceber que mesmo com 4 abates de vantagem, que teoricamente os colocaria 1.200 de gold na frente, o jogo ainda está empatado. Isso diz muito sobre a composição e sobre a pressão de rotas que a Weibo ainda mantém. Leitura e entrada mid-game. Aos 15 minutos de jogo, a Weibo conseguiu uma boa resposta a uma jogada com chegada do suporte. Conseguiram 2 abates e converteram para vantagens maiores no jogo. Logo após, nós podemos ver como a comp da Weibo vira uma bola de neve. Com uma pequena vantagem já foi suficiente para eles desandarem o jogo da Ellie. Lembrando que o ouro estava igual antes dessa luta. Por um bom tempo no jogo, a Weibo conseguiu boas vantagens em lutas por objetivos, conseguindo abrir uma vantagem expressiva de ouro de 7.000 aos 19 minutos e 30 segundos. No League of Legends, abrir uma vantagem de 5.000 ou mais de ouro aos 20.000 é 70 a 80% de chance de vitória. Logo após, tivemos uma luta que resultou em 2-1 para Ellie. A MF e o Swain no level 11 já mostraram conseguir fazer uma luta quase 50-50. Depois dessa luta, a casa fez uma precificação errada e deu 7x para Ellie, mesmo eles já mostrando que conseguiam fazer uma luta no mínimo 35-65. A odd de 7x equivale a 14,29% de chance de ganhar, sendo que eles mostraram ter no mínimo 35%. E com isso eu fiz minha primeira entrada no game. Primeira entrada com R$600 no 7x aos 21 minutos de jogo. Tivemos a primeira luta no qual eu estava neles, no minuto 21:50. Terminou 2-1 para Ellie novamente. Com isso eles converteram em uma ótima vantagem, diminuindo a diferença para 5.000 de ouro, só me deixando mais confortável na minha posição. Sabendo que a composição da Weibo não tem muito o que fazer contra a Ellie nesse ponto de jogo, mas eles precisam ganhar antes dos 3 itens da Ellie, a Weibo iniciou um principal objetivo do LoL, o Barão. Só que nesse caso foi o clássico Barão do desespero, presente em várias partidas profissionais quando ninguém se vê outra maneira de ganhar. Resumo da ópera: a Ellie abateu 3 jogadores, roubou o Barão e destruiu 3 torres. A vantagem de 5.000 da Weibo agora é de 600. Com isso eu só mantive minha posição e fiquei deitado na cadeira enquanto esperava meus R$600, que agora eram 4.200, cair na conta. Quer dizer então que é só seguir o mesmo método todo o jogo e fazer a mesma coisa que vou ficar milionário? Se você fizer isso, não só vai perder todo o dinheiro, mas também não vai ser diferente dele. O que você tem que pegar é a percepção sobre as odds em relação ao método. Todo bom método vai ter odds com valor em pontos diferentes do mesmo jogo. O segredo está em identificar essas odds, e isso você só consegue com experiência e estudo, que eu te explico nesse vídeo aí da tela.